para todo mundo. Eu sou o Dr. Heleno Lopes. Peço para vocês curtirem, compartilharem, colocar esse meu vídeo nos grupos de WhatsApp, que é muito salutar o que eu digo em termos de direito, sem ofensa a ninguém. Porque quando a gente chama um cara de bandido é porque ele é bandido, tá certo? Hoje é o dia 11 de outubro de 2022. Hoje é terça-feira, amanhã, feriado nacional, em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Pessoal, vou falar numa meio decepção que eu sofri há poucos instantes, sobre adoção socioafetiva. Já eu falo. Inclusive, eu não vou estar o nome das pessoas por questão de sigilo processual. Sigilo obrigatório de processos que envolvem família. Mas vamos lá. Senhores, a gente tem sido ridicularizado pela Rede Globo de televisão, rádio, jornal. Ela analisa as pesquisas que ela mesma contrata. E diz, é o consórcio de imprensa. Mentira! Consórcio de imprensa? Não, consórcio de veículo de comunicação só da Globo. Globo Lixo, CNN, canais de esportes, Jornal Estadão, Valor Econômico, Datafolha, Folha de São Paulo, não estão nesses chamados veículos de imprensa, a TV Jovem Pan, a CNN, a Rede Bandeirantes, a Rede TV, o SBT e a Record. É uma vergonha que eu vi esse troço. É uma vergonha. Rapaz, eu acho que o Bolsonaro tem um saco de filó. Porque, meu amigo, o cara leva uma facada daquele. Tem ainda a saúde que ele tem. Agora, tudo se faz para constranger o nosso presidente. Eu já disse, você no dia 2, você aí do interior. Olha, Roberto Gomes, você tem que divulgar o máximo que você puder o que eu estou dizendo. Inclusive, na sua emissora, na Rádio Voz do Cariri, lá de Missão Velha, eu bradei no domingo que passou. Pela Rádio Pajão e outras emissoras também, eu bradei o que eu vou dizer agora. Quem vai ao sertão de domingo, sertão do Ceará, do Piauí, do Maranhão, de onde for, as igrejas católicas são assim de fiéis, tomando hóstia. Aí depois eles saem e vão no pecado, que não é mortal, tomar uma cachaçinha, cheirar um pozinho, pessoal viciado, né? Mas é vergonha, é contra a Bíblia. Está lá no Apocalipse, a besta, 666, está no Apocalipse, que Miguel Arcanjo mandou o dragão e a serpente para a terra como representantes do Satanás. E no meio dessa coisa é o Lula, pessoal. Porque o Lula prega o socialismo chinês, o Lula prega o Daniel Ortega da Nicarágua, o Lula financiou o metrô de Caracas, que até hoje não foi pago, deu, né? O Lula fez lá o Porto de Mariel em Cuba, o PT. Aí assaltou a Petrobras, deixou a Petrobras no chão. Inclusive a justiça norte-americana, não, a Petrobras, a Interpol, sei lá, ofereceu 20 mil reais para quem dissesse o paradeiro do enorme acervo de dinheiro desviado pelo PT. Aí vem Fundo de Pensão dos Correios, Fundo de Pensão da Caixa Econômica, Fundo de Pensão do BNB, Fundo de Pensão do Banco do Brasil. Aí estouro, usina Abreu Lima, Pernambuco, usina Angra dos Reis, o polo petroquímico de Itaboraí, na grande metrópole do Rio de Janeiro, afora a JBIF, que era um frigorífico pequenininho, que hoje é uma coisa enorme, por causa da propina. Bom, vamos somar tudo isso.
O senhor Sérgio Moro, que foi juiz da Lava Jato, que devia continuar essa Lava Jato, ele fez aquele papelão com o presidente da República, mas ele, indiretamente, pela forma que ele se tem comportado, ele já pediu desculpas. Foi eleito senador da República pelo Estado do Paraná. O Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato, perseguido por ministro do Supremo Tribunal Federal, também foi eleito deputado federal. Agora veja uma coisa, CPI desse pessoal, inclusive para investigar aquela afirmação de um dos componentes dessas empresas de pesquisas, que declarou a Cristina Kremel, da Jovem Pan, que existe o cliente que paga a pesquisa e cliente paga o resultado. Aí eu digo, você que foi votar no Lula aí no interior do estado, você que esquece não, você não está ligando para o Brasil. Hoje, por exemplo, eu passando ali para comer uma tapioca que eu vim com fome, rapaz, o pessoal tem um cara do PT que diz, o Bolsonaro usa indevidamente a bandeira verde e amarela. Rapaz, isso é ridículo, é que eu vi isso. Quer dizer que é melhor a vermelha. Aí você saiu da igreja, comungou, tomou uma hóstia, viu a Eucaristia, que é um dos mistérios da iluminação criados pelo Papa João Paulo II. Aí você foi votar no Lula, quer dizer que você tomou a hóstia e foi votar no Satanás. Porque o cara que prega o comunismo aberto, o cara que destruiu a Petrobras, o cara que destruiu os fundos de pensão. Você sabe o que é fundo de pensão? Vou dizer o que é. Fundo de pensão foi uma criação legal, porque o INSS, que antigamente era o Instituto de Previdência dos Bancários, cuja sede era aquele da esquina da Guilherme Rocha com o General Sampaio, Praça José de Alencar. O bancário contribui para o BN, para o IAPB, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários. Aí se aposentavam com um dinheirão justamente pelo Instituto. Com a unificação dos institutos, criado o INPS, Instituto da Previdência Social, e o IAPAS, Instituto de Aposentadoria e Pensões de Assistência Social. Aí houve uma resolução, criaram o fundo de pensão, porque o INSS não estava, depois transformar em INSS, substituir tudo, só tem o INSS, não suportava pagar altos rendimentos aos bancários aposentados. Então criaram os fundos de pensão. O bancário, ele é obrigado a pagar a contribuição do INSS para ter o teto de aposentadoria, parece que é de R$7.000, e mais outro teto do fundo de pensão, que é a pensão privada. Aí se aposenta com essas duas pensões. E é um negócio horrível, que cada diretor desse chamado fundo de pensão ganha 100, 150, R$200.000. É como o diretor da Petrobras, o presidente, ganha R$200.000, salários altíssimos, né, porque é preciso privatizar a Petrobras. Aí, o Lula acabou com esses fundos de pensão. Isso é tão ridículo que o Emílio Odebrecht, da construtora Odebrecht, que construiu lá o Porto de Mariel, construiu o metrô de Caracas, da Venezuela, a ditadura do Hugo Chávez, hoje Maduro, ele disse o nome, teoria de propina, tudinho, dentre eles, o amigo do meu pai, acusando um ministro do Supremo, que hoje assumiu também como ministro substituto do TSE, e ele votou a favor dele para não ser investigado. Eu pergunto, você já ouviu falar que o juiz é juiz
é delegado, é promotor, é escrivão, é tudo. É o que está acontecendo, todo mundo está vendo, não estou inventando. Ministro Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Zé Antônio Dias Toffoli, Gilmar Mendes é o pior, ministra Carmen Lúcia, é um complô contra a democracia, é um complô, pessoal. Nós estamos amordaçados, que quando se prende um deputado federal, que ele foi horrível na sua fala, dizer que vai tacar o gato morto na casa do ministro Fachin, isso aqui, aí ele diz, eu estou dentro das prerrogativas do artigo 53 da Constituição Federal. Ele diz correto, o que é que diz o artigo 53? Nenhum parlamentar será punido civil e penalmente por quaisquer votos, palavras e opiniões. Ele citou esse artigo. Ele não ofendeu o Supremo. Ele dirigiu as palavras contra ministros. Ele não podia ser nem preso, quanto mais que o senhor ministro Alexandre de Moraes inventou o mandado de prisão em flagrante, que isso é aberração constitucional. O artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, não admite mandado de prisão em flagrante. Aí veio o senhor Arthur Lira, que era subordinado com o processo lá, reuniu a turma lá da esquerda para manter a decisão contra o que está lá, tanto na cabeça do artigo como no parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz que ele tem que pedir, para poder botar em votação, tem que pedir o auto de prisão em flagrante, que não existe. Confirmar a prisão. Depois daquele problema, parágrafo 3º do artigo 53, quando o Daniel se escondeu lá, mais uma oportunidade, o Willian deixou passar em branco. Aí veio o Supremo. Agora, pergunta aí o seu ministro Luiz Gando Martins, porque ele é um jurista renomado, escreveu livros com o Alexandre de Moraes, colega de academias, mas, ministro, me diga uma coisa, eu ainda não ouvi o senhor dizer, primeiro essa coisa que eu disse, artigo 5º, 61 da Constituição Federal, que é exatamente o mandato de prisão em flagrante que não existe. E a segunda coisa é que o senhor ainda não se manifestou sobre esse ponto de vista aqui. Quem tomou conhecimento de que, para a soltura do Daniel Silveira, já revogada a lei de segurança nacional, quem teve parte dela, crime contra a segurança nacional, é crime não afiançável. Aí o que ele fez? Ele concedeu fiança de R$100 mil para o Daniel Silveira. E o senhor ministro Antônio não disse isso. O senhor, como é que se diz? Jurista, Luiz Gando Martins. O senhor Paulo Sartori também, Ivan Sartori, está me engano. Nenhum disse. O que eu vou dizer, já disse 1000 vezes. Quando o ministro Alexandre de Moraes arbitrou fiança para o Daniel Silveira, ele matou o processo. Por que ele matou? Quem se lembra, quando ele estava no julgamento, ele disse, aplicando a teoria da ultratividade da lei penal, eu ia explicar a vocês. Eu vou aplicar a pena mínima do artigo 344 e do artigo 569, letra J, do Código Penal. Aí somando tudo, mais aquele disse aí que é o crime permanente que o vidro rodava, artigo 71 do Código Penal, que eu sei lá, ele aplicou quase 9 anos de cadeia. O que é o princípio da ultratividade? Está no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. É quando uma lei penal entra em vigor, ela só retroage para favorecer o réu. Não pode retroagir para prejudicar o réu. Ora, se o ministro Alexandre de Moraes concedeu fiança para o Daniel Silveira, por que ele matou o processo? Porque o parágrafo 2º do artigo 58 diz o seguinte: parlamentar somente pode ser preso em flagrante delito
por crime não afiançável. Neste caso, o auto de prisão em flagrante vai para a Casa Legislativa para ela decidir se deve manter ou não a prisão. Aí, primeiro que não teve auto de prisão em flagrante, teve um mandado de prisão em flagrante, que não tem admissão, o artigo 561 da Constituição diz lá. Ninguém será preso nem em flagrante delito, primeira prisão, ou por ordem de autoridade judiciária competente. Então, são coisas diferentes. O senhor Arthur Lira exigiu a prisão em flagrante. Ora, se ele arbitrou fiança, ele devia aplicar o princípio da retroatividade da lei penal para favorecer o réu, porque o crime que ele presumia ser inafiançável passou a ser afiançável e, como tal, eliminou o crime. Isso na hipótese de estar o senhor ministro correto, o que eu digo só para argumentar, porque todo mundo sabe que é imoralidade. Bom, então você que é cristão, evangélico, católico, ortodoxo, o que for, você tem respeito a Jesus Cristo. Chama-se o presidente da República, Jair, abre aspas, Messias, fechado, Bolsonaro. Esse sobrenome do Bolsonaro merece respeito. E você, quando toma hóstia e vai votar no Satanás, você está dentro do Apocalipse, você é a besta fera, você é o dragão, você é um perverso matador de pessoas. Porque pregar o comunismo chinês no Brasil, como já prega a beleza, entre aspas, da ditadura de Cuba, a ditadura da Venezuela, aplaudido pelo Daniel Ortega, o carrasco dos cristãos, fechando igrejas católicas, templos evangélicos, mandando prender padres. A Argentina, Alberto Fernandes, o Chile quase que caiu pela metade, não caiu todo não. Comunismo. A Bolívia saiu desse fala. Inclusive, a presidenta Janine, foi presidente da República da Bolívia, está presa, elogiou o presidente Bolsonaro por lutar contra o comunismo. Comunismo que faz muitos anos que se evita. Que a primeira tacada foi no tempo do Marechal Floriano Peixoto, com o desejo dos portugueses voltarem a comandar o Brasil imperial. Ele não aguentou, mandou para o Marechal Floriano, o homem chamado Marechal de Ferro. Aí vem lá, comunista lá, capaz, Getúlio Vargas, quando deu o golpe de Estado, já previa a tentativa de comunismo em 1932. 35 a intentou da comunista dos Prestes. Aí passou, depuseram Getúlio, mostrando que era democrata, ele voltou nos braços do povo. Aí quando o Juscelino, quando o João Goulart assumiu, entendeu? Assumiu a presidência da República, aí o Brasil ia entrando no comunismo. Ia. E graças a um homem chamado Auro Soares de Moura Andrade, presidente do Senado, que decretou a vacância do cargo de presidente da República e não tinha vice, ele já era vice do Jânio, que renunciou na sexta-feira, dia 25 de agosto de 61. Aí o que acontece? Desculpe aí. O que acontece? Os militares tiveram que assumir o poder. E eu pergunto, por que o Emílio Gastão Azul Médici, o marechal, presidente do Brasil, desculpe aí que eu estou com alergia nasal e eu estou com o ar-condicionado ligado. Por que ele decretou o AI-5? Que para mim foi a maior excrescência da revolução do regime militar, que era democrático. Nunca deixou de ser democrático. Apenas restringiu as eleições. Prefeito biônico, um senador biônico, o resto eleito pelo povo. Aí, tudo controlado. Deputados eleitos pelo povo, mas de tanta miséria que a turma da Dilma Rousseff, Mira Leitão e outros mais fizeram, que
Eu ouvi uma vez um pronunciamento do Emílio Gastado Médici dizendo que o Brasil ou entra numa camisa de força ou o comunismo adota o Brasil. Isso é que eu entendo. Aí você que andava pelas ruas do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, todo canto, algum dia você viu algum Lula no meio da rua, um ladrão qualquer, algum assaltante? Agora, quando é que assiste o Lula dizendo: o jovem que rouba um celular, rouba um celular para vender e tomar uma cervejinha, para matar a fome, aí vai preso, vai condenado. Quer dizer, ele está pregando o quê? Apologia ao crime. Apologia ao crime. E esse cara vive dizendo: partido chinês, partidão, esse socialismo tem que ser implantado no Brasil. Você quer melhor do que isso? E você aí no interior, você sabe que o Bolsonaro, só o sobrenome com a palavra Messias, ele é um protegido do Messias, protegido de Deus. É o 22, é o nome dele. Se você é católico, sai da igreja e vota no Satanás, você vai ser expurgado, vai ser condenado, vai ser excluído da religião cristã, porque você não é cristão. O Lula não é cristão. Pelo que ele diz, que vai implantar o aborto até na hora da criança nascer e ser assassinado por aborto. Agora mesmo a Colômbia, a Bolívia, sei lá, aprovaram ou aprovou o aborto até 14 semanas. No Brasil, se o artigo 5º da Constituição da cabeceira logo diz que é garantida a vida da pessoa humana, ainda que não seja brasileira, aí abortar é assassinato. Só pode ser modificada a nossa Constituição para o aborto por Assembleia Nacional Constituinte. O artigo 2º do Código Civil garante o direito do nascituro. Pessoal, mais uma vez eu vou repetir. Bolsonaro é patriota, é cristão, prega Deus, pátria e família, resgatou a bandeira brasileira, e vocês que estão gostando da bandeira vermelha, eu só não digo aquele nome que vocês gostam de ouvir, porque eu estou aqui e todo mundo está me vendo. Ó, 22, você tem que botar lá na urna. E tem novidade para vocês, se o Brasil não pode entrar no comunismo. O Brasil não pode satisfazer o gosto da Globo e dos canalhas de esquerda. Tá bom? É um recado que eu estou dando como patriota, como democrata e como reprovando as atitudes de ministros do Supremo Tribunal Federal que não podem nem sair um passo fora sozinho, sem segurança, sem calma, porque eles sabem o que eles pegam, né? Por que o Lula é primeiro lugar nas pesquisas? Se hoje já vê a pesquisa maluca da Globo aí, se ele é vaiado, ladrão, tem lugar na prisão, ladrão, todo mundo vê isso. Bolsonaro sai comendo pastel nos restaurantes, sai bebendo, comendo frango, com a multidão aplaudindo Bolsonaro. Que diabo é isso? Estavam criticando o Romeu Zema, governador de Minas, por apoiar o Bolsonaro. Ele que abre o jogo, ele mostra os 270 mil funcionários públicos que foram prejudicados pelo Fernando Pimentel, o qual foi governador do PT lá, fez o diabo com o Estado, acabou com o Estado. E a prova disso, duas provas. Primeiro, ele não teve nem voto para ser eleito deputado federal. A Dilma nem enfrentou mais, que ela levou chibata quando foi querer ser senador da República. Na eleição passada levou chumbo. A Joyce Hasselmann, que contrariou a personalidade dela, que foi eleita deputada federal com 2 milhões de votos. Agora não teve 100 votos. Alexandre de Frota, artista pornô que não tem vergonha, foi eleito das coisas do Bolsonaro, também levou chumbo. João Dória, isso aí se escondeu. Agora tem duas coisas que eu não gostaria de dizer, mas vou dizer. Senhor, vocês acham
achou certo, correto, um cidadão vir a público e dizer eu sou gay. Olha, eu acho ridículo isso. Eu sei que vocês, para que dizer? Ele quiser que. Olha, vou dizer aqui só 3 casos. Eu estava esperando futebol, estava sendo repetido um programa do Pedro Bial. E aquela criatura chamada de Lulu, beijando na boca do cara, do ouvido, o cara, cabelo branco. Eu disse, será que é o Lulu Santos? Pois não é que ele não fizer. Eu me casei com esse jovem, Lulu Santos, aí foi, tocou, apareceu ele no ouvido, cantando. Isso é ridículo. Outra coisa, vocês acham que é correto? Para mim, o homossexual pode ser homem e mulher, fique na dele. Precisa ser tabuata. Agora mesmo, já, a cantora, como é o nome dela? Daniela mesmo. Não, aquela Ana Carolina casou-se com assim, tipo, poxa, outra cantora. A Daniela mesmo, né? A Daniela, sei lá, também. Aí, quem é que queria saber da vida particular do senhor governador lá do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite? Ele vem apoio, assumir a condição de gay. Quem quer saber disso? Se é gay, tá bom. Aí, você vai assistir a CPI do lixo, como eu assisti. É só, eu acho que quem for que seja, não tem nada a ver. Para mim, você pode virar os pés para a cabeça, pode ser o que for, para mim não interessa. Interessa sim, interessa o Brasil, a democracia. Aí, assistindo a CPI do lixo, ao senador Fabiano Cantará. Eu nem sabia que ele era, do jeito dele falar, até normal, mas uma voz assim meio estranha. Ele disse lá para o Luciano Hang, olha, o senhor é homofóbico, mas foi isso realmente, porque fez isso. Pois eu lhe digo, eu tenho família, eu tenho 2 filhos, meu marido. Aí precisa vão dizer isso. Se ele é casado com outro homem, não vai aumentar nem diminuir. Sobre a personalidade dele, é um grande senador, o senhor Eduardo Leite, grande governador do estado do Rio Grande do Sul, só que ele vai levar a chibata do Onísio Lorenzoni, e que o pau comeu agora na Bandeirantes, do debate, foi grosso, rapaz, foi feio. O Onísio Lorenzoni é indicado pelo Bolsonaro. Veio aí o Tarcísio Gomes de Freitas, está lá na frente, em cima do Fernando Haddad, que é o pior prefeito que passou pela cidade de São Paulo. É o poste do PT. Se os cachorros do Lula foram atrás de posto para urinar e contar, era o Fernando Haddad mijar nos pés dele. Onde eu vi o pessoal, depois eu, para mim, pouco importa a vida dos outros, eu quero saber de ninguém. Quem é que quer saber isso, aquilo? Vai para lá, rapaz, bota teus carrapatos para lá. Olha, Bolsonaro 22. Agora eu vou dizer para vocês agora a oração que eu acho ridículo que eu assisti hoje. Eu não vou entrar em detalhes não, porque é bem chato, né? Uma mulher casada, já nos seus 40 anos, entrou com a ação para declarar que é filha de fulano de tal. Ela disse simplesmente que queria só o dinheiro que ele deixou de crédito aí, precatório. Eu juro a vocês que eu não sabia nada sobre adoção. Não sabia. Porque eu nunca tinha trabalhado disso. Eu sofri e aprendi tudo. Doutor, depois que casou, cursou 2 níveis superiores, uma senhora entrar na justiça para dizer que o pai registral, ele não podia estar porque ela é filha de fulano de tal, e o juiz aceitar, e não sustentação oral eu ser derrotado na apelação, eu me senti humilhado. Primeiro,
o juiz mandou substituir o nome do pai registral pelo nome do pai biológico, tanto na certidão de nascimento quanto na de casamento, pessoal. Aí, dentro da apelação e do processo todinho, essa mulher nunca disse que não teria sido criada pelo pai que registrou, nunca negou a sócia afetividade que ela tinha com ele. Aí eu aprendi duas coisas. A adoção, ela é aplaudida no direito brasileiro em homenagem ao artigo 227, parágrafo 6 da Constituição Federal. Ela é aplaudida porque retirou do filho adotivo aquela discriminação do Código Civil de 16, que o filho adotivo não tinha direito à herança nenhuma. A exceção apenas quando o filho adotivo era o primeiro adotado e nasceram outros. Nesse caso, ele ia ganhar metade do quinhão do herdeiro legítimo. Ou então, se fosse o único, ele herdava tudo. Mas se ele viesse depois de um filho legítimo, o filho adotivo não tinha direito a nada. A Constituição acabou com isso. O artigo 3º, inciso 1º, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, ele diz que qualquer cidadão tem o direito de cidadania. É uma redundância minha. Para consolidar isso, o artigo 48 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, de 13 de julho de 1990, diz que o filho adotado, ele só tem direito de conhecer sua paternidade biológica. Pois bem, então foi consagrado, e o Código Civil diz claro, diz assim no artigo 64, que o registro de nascimento declarado pelo pai só pode ser anulado por erro, dolo, fraude e tal. Bom, até aí, talvez esse dispositivo fosse válido para todas as pessoas. Vamos lá. O artigo 171 do Código Civil, inciso 2º, traz para ele o que é ato anulado. É o dolo, o erro, coação, fraude e tal. O 178, ele é mais contundente. Diz, somente no prazo de 4 anos, que é o prazo de decadência, pode ser requerida a nulidade dos atos revestidos de fraude, dolo, simulacro, tal. Bom, aí o STJ, bem os 100 ou mais acordam. Somente o pai registral pode pleitear a anulação do registro civil por ele declarado, por ser direito intransferível, ser questão de Estado. Isso está cheio assim de jurisprudência. Aí vem na apelação. O juiz julgou a favor. Primeiro, o laboratório manipulado forneceu um laudo dizendo que o falecido era irmão da fulana de tal. Depois, ele fez o DNA de uma irmã, aí diz que realmente essa irmã é irmã do morto e tia da investigante. Aí mandou a retificação para o juiz, ó, retifico, tal, realmente o cara, ele é filho e não irmão. Bom, aí está tudo legal. Aí, conscientemente, mas eu repito, de forma consciente, eu pedi uma procuração da investigada, que era a mãe do extinto pai biológico da senhora fulana e tal, com poderes para requerer a procedência apenas para reconhecer a paternidade biológica. Isto porque está lá no ECA, que é um direito do pai adotado, do filho adotivo. Conhecer. Aí o
juiz pegou, empurrou o pó de fundo. Vem Ministério Público de segundo grau. A lei do registro público, no artigo 109, lei 6015 de 31 de dezembro de 73, diz que pode, é viável a retificação do para sair das cartas, retificação do registro. Senhores, a jurisprudência pacífica em todos os tribunais, do Supremo até o Tribunal do Estado mais pobre do Brasil, é pacífica quando diz: quando você registra o filho como próprio, ele está cometendo um crime, artigo 252 do Código Penal. Aquele que registra filho alheio como próprio é crime. Mas esse dispositivo penal já se exauriu. Por quê? Porque ele, o pai que registrou, vai ter só 4 anos para requerer a declaração de nulidade daquele registro. Está lá escrito. Aí, mas quando ele requerer a nulidade, vamos dizer que faltou 1 mês para completar 4 anos. Ele requer. Mas ele tem que provar que nesses 4 anos não adquiriu a chamada sócio-afetividade do filho. Não adquiriu. Porque se ele não adquiriu, ele não pode ser vencedor dessa ação. Ele tem que provar tanto que estupou engano e que nunca tocou nem na criança, não conhece como filho, não tem sócio-afetividade, acabou. Mas se ele disser que quer bem a criança, ele matou, ele não tem direito. Quanto mais um registro lavrado há mais de 40 anos por uma pessoa que só quer um dinheirinho que o pai deixou, a biológica. Na minha sustentação oral, em 15 minutos, eu disse tudo isso que eu estou dizendo agora. Eu acho, inclusive, eu vou ter 5 dias para cumprir a súmula 7 do STJ, chamado recurso de embargo de declaração como pré-questionamento para recurso especial. Aí eu vou envolver, primeiro, a negativa de vigência do artigo 48 do ECA. Segundo, o duplo atendimento para que essa pessoa passe a ganhar a herança do pai registrado e do pai biológico. Terceiro, o direito de reconhecimento da paternidade é um direito da pessoa que investiga. Mas nunca esse direito vai abranger a herança, porque o próprio artigo 227, parágrafo 6 da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 41 do ECA, diz que o filho adotivo só tem direito à herança do pai adotivo. Tanto faz ele ser pai adotivo registral ou pai adotivo por adoção decidida pelo juiz. E nós temos a adoção judicial, artigos 33 a 49 do ECA e artigo 1618 do Código Civil. E temos a adoção chamada a brasileira, que é a adoção por sócio-afetividade, que eu reconheço a paternidade de um filho, registro como filho, faço declarações, mantenho para o colégio, para a faculdade, vou ao casamento, vou ser padrinho de formatura. Jamais esse registro pode ser substituído por qualquer outra forma, conforme quis o juiz e conforme o tribunal manqueja. Tá bom? Bom dia para vocês. Vocês me perdoem, a verdade. A gente, como advogado, eu não me sinto frustrado, porque nós vivemos de vitórias e derrotas. Nós vivemos de errar e de acertar. Agora, quando a gente acerta e é tido como errado, dói muito, mas a gente tem que suportar, porque decisão judicial, enquanto não transita em julgado, nós temos que recorrer. Se transita em julgado, por mais absurdo que seja, nós temos que aceitar. Tá? Tanto é verdade que a condenação do Alexandre de Moraes, que foi desfeita por um decreto de graça indulto do presidente da República, não produziu nenhum efeito, porque o Bolsonaro, no artigo 84, inciso 12, colocou tudo, todas as penas, principal acessório, justamente para evitar dúvida de se interpretar ou mudar a jurisprudência
na súmula 9 do TSE, que diz que basta extinguir a pena principal, extinguem-se as acessórias, o Bolsonaro botou tudo. E está aí o Daniel Silveira, na lata do lixo, por decisão inconstitucional, mas, é como eu digo, por mais absurda, inconstitucional, imoral, desonesta, ilícito, tudo que pode acontecer, o que vem lá do Supremo, desses ministros atropeladores da Constituição Federal, o cidadão tem que cumprir. E é amordaçado por quem é antidemocrata e acusa o presidente da República de ser negacionista, que ataca o Supremo, quando realmente a democracia é que é atacada pelo Supremo, não por 2, só por 9. A democracia é atacada e nós somos vítimas dessas agressões inconstitucionais partidas da Celso Conte. Estamos satisfeitos com o nosso presidente lutando, relutando e gritando, esbravejando a favor do povo brasileiro. 22 é o Bolsonaro, 22. Meu zap, 85 é o DDD, 999-453883. Marcelo Medo, bom dia, obrigado a você, J. Evangelista, pessoal do Rio de Janeiro que me assiste. Vocês podem curtir, compartilhar e dizer a vocês que eu sou doente por estudar direito e de dar essas liçõezinhas de graça. Vocês peguem o livro, assistam ao vídeo e confiram tudo o que eu disse. Tá certo? Bom dia para todos e até amanhã.